Bom dia, boa tarde, boa noite. Cursinho Antonieta de Barros, mais uma aula de Sociologia. Quero dar agora Quero apresentar uma aulinha sobre o liberalismo, ok? Recapitulando, a gente viu na aula passada a ideologia do socialismo, né? Através do pensamento de Karl Marx, da ideologia, então, que pregava o fim da sociedade de mercado, pode passar, que pregava o fim da sociedade de mercado, do capitalismo industrial, o fim da exploração burguesa, né? Ou seja, uma sociedade que queria transformar a sociedade industrial europeia da época, do século XIX. Agora, a gente vai ver a ideologia que sustentava as bases da burguesia, do sistema capitalista industrial da época, beleza? Então a gente vai ver agora o liberalismo, que é a ideologia antagônica do ao comunismo, ao socialismo, tá? Então é liberalismo versus socialismo. Eu quero mostrar porque é importante a gente entender o que é liberalismo, né? Para a gente criticar alguma coisa, é importante a gente entendê-la, né? Mesmo se você for de esquerda, por exemplo, não sou liberal, odeio liberal, não sei o que lá, mas então é importante entender por que você não é liberal, por que você quer criticar o liberalismo, né? O liberalismo, ele tem diversas formas, né? A depender da sua fase histórica. A gente vai tratar de duas. De duas não, de uma forma, tá? Numa fase histórica ali da modernidade, do início da modernidade. Quem ainda tem um pouco de dúvida sobre os períodos históricos, eu sugiro que assistam a primeira aula que eu dei e que está nos vídeos do YouTube, Transição à Modernidade, que eu explico de uma maneira bem detalhada o que significa cada fase histórica e tal. Eu quero tratar sobre a modernidade ainda. Eu vou parar no século XVIII, tá? Mas o liberalismo, ele existe até hoje, sob a forma do neoliberalismo, tá? Que é a sociedade capitalista que a gente vive hoje. Então, olha a importância, né? Hoje, essa sociedade neoliberal, ela recebeu influências diretas dos pensadores neoliberais da metade do século XX, principalmente os três últimos que eu coloquei aqui embaixo, Karl Popper, Friedman, Hayek. O liberalismo, ele está presente até hoje, ele se manifesta até hoje sob cunhada por esse nome, neoliberalismo, né? Eles vão defender o desenvolvimento do capitalismo sem a intervenção estatal, sem a intervenção do Estado, deixa a sociedade de mercado que ela vai se resolver sozinha, vão pregar a demonização do socialismo, né? Enfim, a gente vai entender isso melhor quando eu for falar de John Locke e Adam Smith, tá? É importante dizer que se uma pessoa disser eu sou liberal, isso pode significar diversas coisas. Existe liberal na economia, existe liberal na política e existe liberal na cultura, na moral, tá? Um cara liberal na cultura, na moral, ele não poderia, por exemplo, ser contra o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Porque um cara liberal na moral, né, na cultura, ele defende a liberdade individual, seja ela qual for, tá? Eu não quero interpretar o liberalismo moral, cultural. Hoje eu estou mais preocupado em mostrar o liberalismo político e principalmente o econômico, tá? Então, o liberalismo é uma ideologia política de uma filosofia que tem uma filosofia econômica e política e que vai defender ali
a burguesia ascendente europeia, o sistema capitalista, a sociedade de mercado, tá? Que vai se opor, ou melhor, o socialismo vai se opor ao liberalismo, tá? Então, começamos com John Locke. John Locke, a gente estuda ele, é um inglês que, como vocês podem ver, ele vive principalmente no século XVIII, né? Século XVIII não, no século XVII, perdão. Ele morre no começo do século XVIII. A gente estuda na filosofia ele como um contratualista, né? Contratualista. E é um cara que vai defender um tipo de Estado, né? Que vai ser a nova forma da burguesia, a ascendente burguesia, se expressar contra o absolutismo, contra as monarquias, né? O desenvolvimento de uma ideia de parlamento, né? De política, de democracia representativa, vai começar com John Locke, em favor da burguesia, tá? Que naquela época não era industrial. A Revolução Industrial só vai acontecer décadas depois dele morrer, tá? Ali, John Locke, por exemplo, era um dono de escravo, né? Poderia ser uma nobreza, uma burguesia mercantil, né? Não propriamente industrial, mas uma classe que estava começando a ter ascensão, né? E queria depois ser a classe hegemônica, e vai ser hegemônica em Adam Smith. É isso que eu quero falar para vocês. Então, para a gente entender o John Locke, a gente tem que entender que Estado, para ele, a formação do Estado tem como função a conservação dos direitos inalienáveis. O que é direito inalienável? Que você não pode tirar do homem, tá? Que direitos são esses? A vida, a própria vida, né? A propriedade privada e a liberdade, tá? Inclusive, esses três direitos são direitos fundamentais do sistema capitalista moderno, né? É importante a gente ter vida, a propriedade privada é um elemento fundamental do capitalismo, e a ideia de liberdade, liberdade para empreender, livre concorrência, empreendedorismo, a tal da meritocracia, né? Vai começar aqui a se desenvolver essas ideias. Inclusive, ele diz que em seu estado de natureza, na natureza humana, as pessoas não são livres, nem todas são livres, nem todas são racionais, ou seja, as pessoas não são iguais. Ele vai defender uma desigualdade inerente aos humanos, tá? Que faz parte de uma maneira natural dos humanos. Uma desigualdade, então, que já que ela existe em seu estado de natureza, o Estado da sociedade civil, o Estado mesmo, o governo, ele deve conservar, inclusive, essa desigualdade, tá? Então, aí começa também uma hegemonia de poucos, né? E o sofrimento, a exploração de muitos, né? A ideia de política ideal, de governo ideal para John Locke, é essa ideia de que estava a base disso tudo é a luta contra o absolutismo das monarquias daquela época, né? Porque a burguesia, as classes ascendentes, né, que naquela época era a burguesia, queria se tornar a burguesia industrial, hegemônica, né, que ia ser a elite daqui a um tempo, ela precisava estar em algum ambiente político, né? Ali nos parlamentos e tal. E a ideia de liberalismo político, enquanto democracia representativa, que vai representar os anseios, a vontade daquela classe ascendente, a burguesia, vai começar aqui, né? A ideia da divisão dos três poderes, que a gente divide, a gente tem essa divisão dos três poderes na nossa república, né? Mas em Locke é diferente. A nossa divisão é a divisão dos três poderes de Montesquieu, da Revolução Francesa.
judiciário, executivo, legislativo. O Locke divide em federativo, executivo e legislativo. Não tem o judiciário. O federativo seria o órgão responsável, o poder responsável por, por, por dar conta da diplomacia, por dar conta das relações do Estado para com outros Estados, tá? A relação internacional. O executivo, aplicação das leis, presidente, por exemplo, primeiro-ministro. Legislativo, que é o mais importante para ele, a formulação das leis, que deveria expressar a sociedade, né? A ideia de democracia representativa, né? Deveria expressar também os anseios da classe ascendente, a burguesia, tá? Que, repito, não era industrial ainda, mas já estava em desenvolvimento, né? E essa concepção de Locke sobre o Estado, esse liberalismo político, iria se opor ao absolutismo, às monarquias reais, tá? Então, aqui começa a ideia de democracia liberal. Começa em Locke. Olha a importância. Olha a importância. E aí, depois que ele morreu, alguns anos, né? Ele morre em 19 anos depois, né? Isso. 19 anos depois nasce Adam Smith, que vai ver de perto. Ele é galês, né? Ele é britânico, mas vai estudar as indústrias da Inglaterra. Ele vai ver de perto o desenvolvimento da Revolução Industrial, tá? E vai nascer com Adam Smith a ideia de economia política. O cara é considerado, portanto, o pai do liberalismo econômico. A principal obra dele, Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, que tem alguns volumes essa obra. A gente acha hoje na internet, isso é uma coisa que a globalização também mandou muito bem, né? A gente acha fácil essa obra em qualquer lugar. E ali, ele está testemunhando o nascimento de lugares onde surge uma nova forma de produzir riqueza. Como que essa riqueza vai ser produzida agora? Através da produção, através do trabalho. Vai começar a se fertilizar aquela burguesia industrial ascendente, que vai se tornar hegemônica, que vai se tornar a grande elite daquela sociedade industrial, que vai começar na Inglaterra, porque a Revolução Industrial é inglesa do século XVIII, né? Depois vai se esparramar para outros países da Europa no século XIX, Estados Unidos também. E o centro de força da sociedade capitalista, portanto, são as fábricas, são as indústrias, né? A economia de mercado, tá? Ele tá vendo ali, os caras, eles se preocupam também com a exploração, com a pobreza, né? Do proletariado, né? Do operário. Eu não vou ficar explicando esses termos porque eu já expliquei muito nas aulas de Marx. Então, quem tiver dúvida também, assista, principalmente a primeira. Ele tem preocupação com a exploração, tá? Ele se preocupa. Mas ele está vendo uma nova sociedade se desenvolvendo, tá? Uma sociedade que tem um novo tipo de produzir riqueza, que não é mais nas transações de comércio, né, igual era no capitalismo comercial, no mercantilismo, né, dos navios, tal, os piratas. Não é mais assim. Agora é sobre a produção, tá? Agora um nobre inglês, ele pode ganhar dinheiro, colocar o dinheiro no bolso e viajar por toda a Europa com uma determinada quantia no bolso. Isso é muito novo. E para ele, aquela sociedade que estava também se mostrando com muita miséria, com muita exploração, ela iria se desenvolver alguma hora, tá? São as dores do parto
de uma nova sociedade, tá? O Marx fala isso, que o Adam Smith ele tem essa noção de que na verdade, toda aquela exploração significa aquela exploração, aquela pobreza, aquela miséria, significa as dores de um parto de uma nova sociedade. Ou seja, uma fase inicial que vai ser trágica, né? Porque é a transformação é a mudança de sociedade, mas que em alguma hora o benefício vai vir para todos, inclusive para os operários, né? A investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, eu coloquei aqui agora, estou percebendo, é de 1776, mesmo ano da Revolução dos Estados Unidos, né, que também é uma revolução liberal. E o Adam Smith morre em 1790, ou seja, ele vê muito pouco dessa sociedade industrial se desenvolvendo. Ele vê muito pouco. Ele vê muito pouco. Davi Ricardo viu mais, um pouco que ele. E aí, que essa é a parte fundamental, é aqui que eu quero parar, e é aqui que eu quero que vocês entendam. E aqui vai começar uma ideia fundamental do liberalismo econômico. A ideia da mão invisível do mercado. Sabemos, então, que surge um novo espaço de produção de riqueza das nações. A fábrica, a indústria, tá? Que vai gerar riqueza a partir da produção, a partir do trabalho, tá? A mão invisível do mercado é a referência de que não devemos impedir com que o mercado, com que as forças do mercado se desenvolvam por si só. A mão invisível do mercado é essa tese de que o mercado se autorregula, ele se reajusta por si próprio, tá? Como se houvesse uma mão invisível que colocasse as coisas no lugar. Portanto, o Estado não deve intervir na economia. Essa é a tese dos liberais, entendeu? E é isso que o Marx e o socialismo vai se opor. Para o socialismo, o Estado deve intervir completamente na economia. Então, uma boa maneira para medir se você é mais liberal, se você é mais socialista, se você é mais de direita, se você é mais de esquerda, é a questão da intervenção na economia. Quem é liberal não defende nunca a intervenção do Estado na economia, porque o mercado se ajusta, se autorregula, e ele faz isso por si próprio, tá? Ele diz, por exemplo, que se um padeiro parar de fazer bons pães, né, e aumentar o seu valor de mercado, daqui a pouco vai surgir o empreendedor, vai colocar uma padaria próxima ao padeiro, o padeiro vai ter que abaixar o seu valor, melhorar a qualidade do seu produto para que a competitividade dele aumente. E assim, a sociedade vai se fertilizando, vai se desenvolvendo a partir desse princípio concorrencial, né? A partir do mercado. Para ele, a sociedade é isso, tá? A sociedade são pessoas que trocam coisas, são pessoas que produzem, são pessoas que vendem sua força de trabalho e são pessoas que têm que ser os donos do meio de produção. E gerar lucro para essas pessoas, para os donos de meio de produção, para os burgueses, significa também fazer com que toda a sociedade, com que os trabalhadores, etc., façam parte dessa festa, né? Façam parte desse desenvolvimento. Essa é a ideia. E o Estado não deve, então, intervir na economia, porque o mercado, a economia, ela se autorregula, como se existisse uma mão invisível que fizesse isso por ela própria. Tá? Essa é a ideia de Adam Smith. A gente sabe, com Karl Polanyi, que é um cara, que é um autor que a gente estuda, quem for para a área de ciências humanas e tal, tem que estudar, ciências sociais tem que estudar, que a ideia de livre mercado, de economia sem intervenção do Estado, sempre foi uma falácia. Isso nunca existiu de fato. Essa teoria, ela em alguma parte do século XVIII existiu,
tá? De que o Estado não intervém na economia, a economia e o Estado não combinam. Ela em algum momento do século XVIII existiu, e em algum momento antes da crise de 29, no século XX, ela existiu também, em algum momento. Mas sempre foi muito efêmera, sempre foi muito volátil, sempre foi muito fluida, nunca se fortaleceu, nunca foi sólida de fato, tá? Na verdade, o Estado é um instrumento de acumulação de capital, é um instrumento de fazer com que a economia se desenvolva. Não é um instrumento que impede a economia de se desenvolver, tá? Então, mas é importante entender o princípio do liberalismo, né? A diferença entre liberalismo político e liberalismo econômico, e essa dicotomia, esse antagonismo entre liberalismo e socialismo, tá? De uma maneira bem básica, bem elementar. Espero que vocês estudem e reflitam sobre essas questões que eu passei. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço. É nóis.